Bom, pessoal, a ideia aqui é o seguinte, é a gente fazer um planejamento de um protocolo de um paciente dentro do total superior e eu vou trazer aqui todos os arquivos que eu preciso, como eu falei para vocês no vídeo anterior, para a gente poder fazer esse planejamento. Então, nesse caso, como é um paciente dentro do total, eu tenho uma dupla tomografia desse paciente. Então, eu tenho as duas tomografias e nós vamos ver como que a gente faz esse planejamento aqui no software. Vamos lá, eu vou abrir o nosso software. Eu gosto muito de trabalhar com o Blue Sky, mas existem dezenas de softwares diferentes que a gente pode fazer isso. Vamos maximizar aqui e quando a gente abre o software Blue Sky, ele tem uma série de fluxos que a gente pode trabalhar, desde coroas, pontes, dentaduras, a parte de ortodontia, visualização, guias, talas, que eles falam, ou jigs ou placas oclusais, enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, né, a aba. Agora, esse é o novo software, Blue Sky, a versão 5.0, e ela nos trouxe, então, agora um layout diferente. E o Blue Sky começou, na verdade, inicialmente com planejamentos de guias para as cirurgias guiadas de implante, né? Depois a gente foi agregando outras coisas aqui no nosso software. Então, é uma ferramenta muito bem estabelecida, já muito legal. Então, vamos clicar aqui para a gente poder abrir. Então, quando a gente clica, ele nos dá três opções. Muitas vezes, a gente quer trabalhar com fluxos mais fáceis, mais otimizados. Por exemplo, quando a gente escolhe essa aba de 1 ou 2 processos de implantes, eles nos traz bem certinho etapas que a gente tem que seguir para poder fazer esse planejamento. É muito interessante também e nos facilita. Mas, por outro lado, ele nos possibilita que a gente customize uma série de coisas, então é muito interessante. Além de que a gente pode transitar entre os tipos de projeto, por exemplo, em algum momento eu posso abrir esse meu planejamento como cirurgia guiada e eu quero pegar aquele meu planejamento que eu fiz de um dente e utilizar aquilo para fazer uma coroa ou um dente para que a gente possa capturar numa cirurgia, onde a gente faz uma extração, implante e quer fazer um provisório imediato, a gente pode utilizar o fluxo de coroa e pontes para poder fazer o dente. Então isso é muito legal, que a gente pode transitar entre os nossos fluxos dentro do próprio Blue Sky. Então nesse caso. E ele vai inicialmente, né, agora nessa nova versão, ele nos pede, até por uma questão organizacional, para a gente criar esse paciente. Então vamos lá, eu vou criar um novo paciente, vou colocar aqui prótese total paciente edento. Vamos colocar aqui Celso, canal. Vamos criar. Sim, a gente precisa colocar então só isso para poder ter o paciente. O paciente está criado aqui então. Clicamos no paciente que foi criado e a gente vai escolher então qual é o arco. Se é os dois arcos, mandíbula ou maxila. Nesse caso é um caso de maxila. E eu vou dando andamento. A gente pode importar os dados agora, mas eu gosto de dar andamento e vir importando. A primeira coisa que a gente vai utilizar então aqui seria a tomografia que foi feita do paciente, né, do osso do paciente com a prótese na boca. Então vamos lá escolher qual é o nosso caso, damos o OK. Beleza, escolhemos a tomografia, ó, é essa tomografia que a gente quer, damos o OK. E o software então faz essa importação. Ele nos deixa escolher então até onde a gente quer dentro da nossa tomografia que apareça. Então aqui eu quero que apareça toda a tomografia que foi feita, dou o nosso OK. Aqui no lado então vai aparecer a nossa tomografia e olha só que interessante, os pontos que foram feitos na prótese, né, os pontos de gutapercha ou de qualquer material radiopaco, que vão estar relacionados então à maxila e a gente vai linkar esses pontos com a tomografia do próprio paciente. Aqui aparece um pouquinho ainda dos dentes mandibulares. Se eu tivesse uma tomografia que aparecesse mais, eu poderia até, se eu quisesse, linkar um STL dos dentes antagonistas. Nesse caso aqui não há necessidade, porque foi feito já um planejamento reverso então, da prótese. Eu já fiz, a gente já fez o planejamento, colocação desses dentes na posição adequada e isso vai fazer com que eu posicione meus implantes em relação à prótese que a gente planejou. Eu gosto de dar andamento aqui. Quando eu der andamento, ele vai abrir já as nossas janelas de visualização. Sempre que eu vou planejar com cirurgia guiada, eu gosto de ter uma visualização de 5 janelas.
Essas janelas, elas nos mostram os cortes 2D, então eu posso ver 3, 5 cortes 2D. Depois disso eu posso ver então a avaliação axial, onde vai nos ajudar para nós posicionarmos os pontos, né, e correr nos cortes axiais, mas posicionar os pontos nos lugares adequados para que a gente tenha uma curva e gere uma visualização bidimensional adequada. Uma aba de uma visualização tridimensional, que é legal, às vezes a gente vê cada implante sozinho e visualizar se todo ele está dentro do osso. Uma visualização tridimensional, então, da reconstrução a partir dos axiais, dos cortes Dicom, que são axiais. Uma visualização tridimensional desse osso, para nós vai aparecer como se fosse o osso do paciente, e uma avaliação panorâmica a partir dessa nossa linha que nós marcamos no axial. Então, tudo isso eu gosto de visualizar. Se eu quiser ver de outra forma, eu posso trocar essas minhas visualizações, eu vou na aba aqui de ver e modifico isso. Então, depois eu posso mostrar para vocês isso também. Beleza. Então, como nós temos só a tomografia, ele nos dá as opções agora de importar. Isso fez sozinho, já abre uma janela e eu posso escolher aqui, então, um dos dois. Importar o CT da impressão dos marcadores ou importar o CT da dentadura do dispositivo. Eu gosto de utilizar então essa aba de importar o CT do scan impressão com marcadores, para que ele já nos abra uma janela para que a gente possa então marcar o modelo que seria a gente chama de modelo pedra ou base, que seria na verdade basicamente o invertido da base da nossa prótese que foi tomografada. Então isso eu vou explicar para vocês daqui para frente. Clicamos aqui, a gente vai então importar aquela nossa segunda tomografia que seria da prótese da paciente, damos o OK, ele nos mostra até onde a gente quer essa prótese, se a gente quisesse modificar, isso também a gente pode, damos o OK, e nesse momento então ele vai abrir 4 janelas, que é para quê? Essas janelas elas vão fazer com que a gente linke a nossa tomografia com a prótese, o paciente fez a tomografia com a prótese na boca, e a tomografia da prótese fora da boca. Então a gente pode modificar as escalas aqui para que a gente consiga visualizar. Olha aqui, ó. A gente pode também, se quisesse, aumentar um pouquinho a visualização de um ou outro, tanto para um lado quanto para o outro. E eu vou querer, na verdade, visualizar aqui embaixo a minha prótese inteira. Então eu vou mudando a escala, eu quero que ela seja visualizada inteira, mas que não tenha muitos artefatos assim, ó. Então acaba aparecendo mais, eu vou modificando aqui na minha barra para que eu consiga fazer, ó, uma prótese sem muitos artefatos, diminuir mais um pouquinho para assumir esse artefato aqui, ok, aqui já está adequado. E aqui embaixo do lado direito, ele já vai nos mostrar essa janela do lado esquerdo, que seria da tomografia, como que ela vai linkar com esses marcadores que a gente fez com a prótese fora da boca. Então vamos lá, para dividir. Lado esquerdo superior, os marcadores, mudando a escala aqui, a gente também pode mudar a escala se a gente quiser para mais ou para menos. Aqui diminuímos tudo e aqui aumentou muito, né? Tá vendo que já tem artefato, mais ou menos aqui. A gente vai linkar, então, os pontos da tomografia com a prótese na boca do paciente com os pontos da tomografia fora da boca. Então são as duas marcações. E aqui embaixo é como que o nosso software automaticamente linkou um com o outro. Então aqui é muito interessante, ó. Eu posso, se eu modificar um pouquinho, vocês estão vendo que o vermelho aqui seria da prótese, dessa parte superior aqui da prótese fora da boca, daqui foi tomografia da prótese fora da boca, e ele linkou adequadamente porque são pontos iguais. Uma preocupação que a gente tem que ter é isso, é marcar vários pontos, 6 pontos é uma marcação adequada, ou mais do que isso se a gente quiser, e que sejam distribuídos ao longo de toda a minha prótese. Não adianta eu pegar e marcar esses pontos só de um lado, porque eu não vou conseguir linkar adequadamente. Eu poderia ter marcado pontos aqui no palato, do lado de dentro, do lado de fora, aqui já foi adequado para a gente poder linkar. Então o software, ó, eu vou voltar aqui e dar o Ctrl Z, eu voltei aqui então com as marcações que o próprio software fez, né, linkou adequadamente, a gente consegue ver que aqui está bem alinhado e a gente vai dar andamento assim. O que pode acontecer? Se as marcações não forem muito parecidas, o software ele pode não linkar adequadamente. Então a gente vai ter que avaliar aqui se ele linkou adequadamente. Se ele não linkou, a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode então marcar pontos
de um e outro para poder linkar, a gente pode modificar isso manualmente, por coordenadas, de várias formas a gente pode modificar. Então, quando o software consegue, a gente tem tomografias adequadas, isso aí normalmente acontece automaticamente. Então damos o OK e aqui o que aconteceu então? Foi criada essa nossa visualização tridimensional da prótese, da tomografia da prótese do paciente. Então o que a gente vai fazer neste momento? A gente vai desenhar, para a gente entender, a gente precisa desenhar o nosso guia em cima do negativo dessa prótese, ou seja, da base, como se fosse da boca do paciente. O que a gente tem aqui? A gente tem a prótese, que seria uma prótese que foi encaixada na boca do paciente. Então a gente precisa criar o negativo desta prótese. Nesse caso, o que eu fiz? Eu acabei reembasando essa prótese para que ficasse mais ajustada possível e depois disso tudo eu fiz mais algumas etapas que eu vou mostrar mais para o fim, que a gente pode ou não fazer, de gerar modelos físicos de gesso para que a gente escaneie e linke com tudo aquilo que eu planejei. Mas, basicamente, os softwares eles fazem o quê? A gente gera esse modelo que vai ser desenhado, esse nosso guia, em cima do negativo da prótese que eu vou gerar aqui.